único sequestro de avião jamais solucionado na história. Em 1971, na véspera do Dia de Ação de Graças, um homem muito elegante se identifica como Dan Cooper para a aeromoça que está a atendê-lo. Ele fala para ela que tem uma bomba e exige $200 mil em troca da vida dos passageiros de um Boeing 727. E a partir daí, as coisas ficam cada vez mais confusas e estranhas. Após conseguir o dinheiro, ele salta de paraquedas para nunca mais ser visto. E você vai saber mais um pouco sobre a história desse homem logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Alô, graças a Deus, começando mais um Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês, meus queridos? Mais uma semana aqui para investigarmos mistérios. Dessa vez, vocês vão perceber que a gente não fazia ideia de como é que seria o primeiro episódio lá daquela série de TV que a gente cita por cima, né? Ninguém tá patrocinando nada, então a gente não tem obrigação nenhuma de falar onde que você vai assistir, inclusive, né? Mas a gente ficou curioso, né, com umas cenas do trailer e tal, e falou, putz, eu acho que tem a ver com DB Cooper. E hoje a gente grava aí, o episódio já passou e tal, a gente descobre que tem, é muito engraçado, inclusive, o momento que isso aparece, né? Infelizmente muito pequeno até o momento que consta a gente, né? Não tem os outros episódios. Mas de qualquer maneira, muito obrigado por você estar aqui. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. E a gente tá aqui com uma pequena campanha que é o seguinte: você que tá escutando a gente, vamos dizer assim que você tá nas redes sociais. Aí você segue a gente lá, tipo no @mundo_freak no Twitter, por exemplo. A gente fala, ó, episódio novo saiu agora nessa quinta, DB Cooper. Você clicou lá e escutou a gente. Você tá escutando no Spotify. Só que você não recebeu a gente pelo Spotify, você recebeu a gente pelo Twitter, né? Então, caso você ainda não tenha um cadastro no Spotify, ou que só tenha, mas que você acaba, porventura, não seguindo a gente pede encarecidamente pra você nos procurar. Coloca lá na busca lá, Mundo Freak Confidencial, você vai achar a gente, e aí você clica em seguir, e aí você vai conseguir receber aí os episódios aí no conforto do celular, sem precisar de um intermédio da gente estar publicando um post, né, no momento que você estiver na rede social. Fica aí a qualquer momento do dia que estiver saindo o episódio, inclusive não apenas o Mundo Freak Confidencial, né, como um Cadáver Ovo Podcast, Aconteceu Comigo, e por fim, vários outros projetos. Inclusive, gente, eu fiz uma promessa. O meu problema é que a minha língua é maior que meu rabo, né? Vocês percebem isso. Eu fiz uma promessa de que teria um programa estreando esse ano, mas tá acontecendo coisas tão legais que eu não posso falar pra vocês, e que isso vai engrandecer muito o nosso trabalho. Então eu peço encarecidamente que vocês continuem confiando na gente, porque se tem uma coisa que a gente não pode fazer é reclamar do ouvinte. Inclusive, grande parte tá escutando os recadinhos, a gente sabe que tem gente que pula, mas a grande parte dos nossos ouvintes adora a gente, gosta de ver o nosso trabalho, gosta de saber dos recadinhos, gosta de saber das atualizações, gosta de saber o que a gente tá anunciando. Então a gente agradece você estar aqui nesse momento, e a gente sabe que vocês têm plena confiança na gente, que se ocorrem atrasos, né, ou se datas são revistas, é por um bem muito maior, né, que vai engrandecer. Por exemplo, foi o último Criptologia, que acredito eu, possa não ser unanimidade, porque afinal de contas, nem o homem agradou todo mundo, mas vocês sabem que aqui o trabalho é sério, que se há é de fato para ter um engrandecimento, para ter, a gente vai lambendo ali aquele filho até a gente sentir que ele tá realmente pronto, e acabam se tornando muitas vezes trabalhos inesquecíveis para quem é fã da gente, do nosso trabalho. Então fica aí o pequeno aviso, um pequeno pedido de desculpas, né, uma meia-culpa aí sobre esse lance de publicação. Eu tô trabalhando atualmente em 2 projetos interessantíssimos que eu não posso falar porque eles ainda estão em estágios embrionários. Mentira, um deles não está, um deles está, enfim, bem mais avançado, mas tem coisas novas para serem atualizadas e eu tô de olho aí para fazer essas atualizações, beleza? Então, você tem o Twitter, siga a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é, como eu falei, @mundo_freak. No Instagram é Mundo Freak, tudo junto. E, cara, vai lá, comenta, conversa. A gente adora bater papo com vocês ali pelas redes sociais, né? A gente gosta de saber desse feedback, naturalmente, sempre com muito respeito, né? A pessoa que vem já meter a bronca, a gente ignora, a gente não dá nem trela, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem gente que mais quer chamar atenção, esse tipo de coisa, e a pessoa morre no limbo do anonimato ali. Mas é interessante que, obviamente,
provavelmente não corresponde a nossas interações, nem, sei lá, 90%, é 1% só. 90% todo mundo ama a gente vai trocando e batendo papo e dando feedback, por aí vai. Então a gente agradece muito a você que tá seguindo a gente, tá interagindo com a gente. É muito importante a gente saber desse feedback de vocês, coisas que vocês gostaram, coisas que vocês não gostaram, enfim, aquela coisa toda, e saber também das curiosidades que vocês têm sobre o tema, ou sobre dúvidas, né? Nem sempre a gente pode responder, ou por tempo, ou por não saber mesmo, mas a gente agradece muito essa interação de vocês, tá bom? E agora, pra finalizar, temos aqui Toca a Vinheta. Anuncie quarentena. A gente vai falar aqui sobre a Tessari, artes digitais. A Tessari, ela faz artes por encomenda, como ilustrações para livros, artes para produtos personalizados, arte para divulgação, arte para tatuagem, e sempre entrega no prazo. Ela reforça bastante isso, que caso você quer alguma coisa relâmpago, a Tessari aí é uma super indicada. Ela é uma artista independente que adora o que faz e desenha muito antes de começar a falar, e que, enfim, reforça aqui que ela gosta muito do nosso podcast. Mandar um grande abraço para a Tessari, né? Abraços virtuais por enquanto, quem sabe um dia abraços físicos, e vou deixar as redes sociais dela no Instagram para caso você queira acompanhar o trabalho dela, pedir uma encomenda, uma commission, né? Como é que fala os artistas, né? De maneira muito interessante. Então é isso, gente. Acompanha aí a Tessari, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E agora, vamos lá para falar sobre um mistério. Afinal de contas, quem é DB Cooper? A gente vai descobrir agora no Mundo Freak. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Cooper e estou aqui nesse 747, indo diretamente pro inferno. E estou aqui com os meus queridos apoiadores, mas antes o tema, né? A gente vai falar sobre o único sequestro de avião nos Estados Unidos sem solução até hoje, bem sucedido, aliás, né? Vamos falar aí sobre a história de Dan Cooper, que erroneamente é chamado de D.B. Cooper por um erro em um jornal local, na época em que o caso foi, acabou popularizando esse nome, mas é uma história cercada de suspense, plot twists, e talvez você torça pro vilão até o final desse episódio. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. É isso aí, Andrei. Esse caso prova que não se inventou Ctrl-C, Ctrl-V depois que inventaram o computador, né? O pessoal já pegou a matéria original, ninguém conferiu o nome do cara, todo mundo imitou igual, errado. Exatamente. Temos aquele também, nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. E aí, galera, tudo bem? E aí, quem que hoje quer fazer plano de Dimocó pra sair milionário? Vamos fazer um plano bem de Dimocó? Só faltou o cara sair com o apagador de fogo no meio do negócio. É tipo o Pink Cérebro, né? Me encontre Isso. Me encontre no aeroporto, compre uma passagem para Seattle e vamos ver o que vai acontecer. E traga a maleta que eu preparei aqui para você. E temos aqui também a queridíssima convidada, que na verdade ela tá aqui num processo seletivo que ela não tá sabendo ainda. Tá no processo Meu Deus. Sem pressão. Adriana Mello, e aí, tudo bem? Ai, gente, oi, super contente de estar aqui, super contente do convite, e eu prefiro acreditar na tese que a Disney vai mostrar. Sim. Que o D.B. Cooper, na verdade, é o Loki. E eu acredito nessa tese. Olha aí. Cara, o Lucas tá perdidaço com essa referência. E pra falar a verdade, a gente só tá gravando esse episódio porque eu vi o trailer da série do Loki que saiu. E aí tem uma cena que o pessoal tá especulando que o Loki, uma das missões dele, ele vai ser o D.B. Cooper, né? Ele é a explicação do D.B. Cooper. Eu sabia que você só gravou essa pauta por causa disso. Eu nem te perguntei nada, mas eu falei, porra, é lógico que ele viu o trailer e ele viu que é esse aí o tema. Agora é a hora. Quando você estiver escutando, ouvinte, provavelmente você já sabe a resposta, mas é isso aí. Mas a gente falou, pô, o D.B. Cooper, inclusive, esse caso, a gente já comentou no Mundo Freak Confidencial. Provavelmente lá naquele quadro de casos insólitos, que a gente não faz já há muito tempo, né, que a gente selecionava 3 casinhos pequenos e tal, eu achei que merecia a gente retornar esse caso, falar justamente também porque, cara, ele é muito legal, e ele dá um episódio inteiro. Então, tamo aqui, né? D.B. Cooper. Então,
a gente tem uma situação que é o seguinte: 24 de novembro de 1971 é aí véspera do Dia de Ação de Graças. E estamos aí no Aeroporto Internacional de Portland, no qual o homem compra uma passagem só de ida para o voo 305 da Northwest Orient Airlines, com destino a Seattle. E ele usa, inclusive, dinheiro vivo, paga ali a passagem, pá, e se apresenta como Dan Cooper, e até aí tudo bem. Ele tá ali na poltroninha do avião, ele chega, né? É um avião que ele não tá lotado, mas ele tem alguns passageiros. Em dado momento, ele, como a gente falou na apresentação, manda a mensagenzinha no papel para a comissária de bordo. Ela fala, esse cara tá me cantando, né? Ele quer... E aí ela coloca na bolsa, não dá atenção. Ele chega no ouvidinho e fala, leia o Universo em Desencanto. Não, ele fala... Falando sério pros ouvintes não ficarem perdidos, ele entregou pra comissária de bordo um bilhete dizendo que ele tinha uma bomba já direto pra ela e pedindo pra ela se sentar do lado dele, que ele queria mostrar a bomba pra ela. Ele mostra uma maleta pra ela, abre a maleta e essa maleta tem 8 cilindros vermelhos, vários fios e o que parece ser uma bateria. A comissária de bordo, inclusive, reconhece isso como uma bomba. Não sei se ela recebia já treinamento de algum tipo, mas ela entendeu que era uma bomba e ele dita um novo bilhete que ela escreve de cunho próprio e ela leva, então, esse novo bilhete para a cabine do piloto e para o piloto, então, bater um rádio para a torre de controle, né? E começa aí um dos primeiros grandes casos de sequestro de avião, nunca antes selecionado, que até hoje não tem solução. O FBI gastou um dinheiraço, moveu o país inteiro para tentar resolver esse caso, e por causa desse caso é tão chato andar de avião, porque tem um monte de protocolo de segurança que não existia. Começou aí. Especialmente os de maleta, os de segurança de olhar dentro da sua mala, de bater raio-x. É por causa desse caso, e os copycats, né, os copiadores desse caso, que a gente tem tanto protocolo de segurança no embarque, né, no pré-embarque. Mas eu gostaria de falar o que rolou antes do sequestro, André. A título de curiosidade, é isso que o Lucas falou, é esse bilhete que ele entrega pra esqueci o nome da comissária agora. É a Florence. Isso. Ela recebe o bilhete e ela não lê o bilhete. Ela guarda e sai andando. Porque ela vai dizer pra polícia que ela achou que era um bilhete de romance, o cara dando em cima dela, alguma coisa assim. E ela guarda. Devia receber o tempo inteiro, devia ser chato. Exato. Aí quando ela retorna, ela diz que ele chama próximo, pede um bourbon com soda, um negócio desse. E ao pedir, fala pra ela, ó, lê o bilhete porque eu tô com uma bomba aqui. Aí ela toma aquele susto, ela lê o bilhete e senta do lado dele e começa essa história que o Lucas falou. E é interessante isso de ele perder um bourbon com soda, porque ele tomou o bourbon enquanto ele tava sentado lá. Tava calminho o bichinho, né? Mais de um. E pra quem não conhece, o bourbon é um whisky, né? O whisky é muito famoso aqui dos Estados Unidos. É um tipo que só é feito nos Estados Unidos. Ele tem muito em Kentucky e tal. Não é comum em Portland isso. Mas o que eu queria comentar é que o dia anterior ao dia de ação de graça é o dia com voos domésticos no limite nos Estados Unidos. Eles batem o limite, assim. Todo ano é um recorde novo. É o maior dia de voo doméstico dentro dos Estados Unidos. É o dia anterior ao dia de ação de graças. Mais até que no Natal, porque no Natal a galera voa muito pra fora do país, né? Então tem menos voos domésticos relativo ao dia pré-ação de graça. Então é interessante que ele foi fazer isso bem num dia que tava cheiaço assim mesmo. Um dia de logística complicadíssimo nos Estados Unidos. É 1971, então voar ainda é uma parada de luxo, é uma parada difícil, as pessoas não saem por aí voando por qualquer coisa. E é interessante que ele tá voando de Portland pra Seattle, e é um voo que na época já era um voo de menos de 1 hora. Então é um voo muito, muito rapidinho. E você economiza 2 horas e meia de carro fazendo esse voo. É um voo que ele quase não vale a pena você fazer, porque de carro, a não ser que você vá pagar por estacionamento ou alguma coisa muito cara lá em Seattle em relação ao seu carro, mas é muito mais provável que você economize dinheiro fazendo essa viagem de carro do que fazer ela de avião. Eu tava pensando aqui, Lucas, o lance dele chamar a aeromoça, pedir para sentar do lado, né? Abrir a mala e mostrar as, entre aspas, bombas. É porque ele já tinha entregue o bilhete, ela tinha posto no bolso e tinha saído, né? Isso. Então, eu acho que... Porque esse ponto eu não tinha entendido na história. Por que ele pediu que ela sentasse do lado para mostrar a bomba? É porque ela realmente não tinha mostrado reação. Não, na verdade, pela história que eu vi, a versão que eu vi, é que o bilhete já pedia pra ela sentar do lado dele e ela pediu pra ver a bomba. Ela falou, não tem bomba. Aí ela solicitou
e ele de bom tom foi lá e mostrou a bomba pra ela. É de bom tom você mostrar quando você tá carregando a bomba. A etiqueta pede que você mostre a sua bomba. Mas tem outra informação adicionando nisso que o Lucas comentou. Talvez por isso que o Lucas disse que era uma passagem de muito luxo e não tão convencional porque é uma distância curta. Esse avião especificamente não estava lotado. Ele tinha bastante vaga. Então não era um voo cheio. Ele sentou lá atrás, perto da porta, né? Então provavelmente não tinha nenhum outro passageiro próximo dele ali pra ver essa situação. Mas ele tá no freestyle, cara. Porque ele dita um novo bilhete pra ela levar pro piloto. O que demonstra que ele não planejou tipo, tudo certinho, minuto a minuto, não é um mega mastermind do crime, né? Não é tipo um coringa. Inclusive, isso eu sei que a gente vai conversar mais para frente, a impressão que fica é que ele tem algum tipo de planejamento para entrar na aeronave e daquele ponto em diante, como o Lucas falou, é 100% freestyle. Vai na fé que dá certo. Eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão que ele sabia exatamente o que ele queria, inclusive fingir que estava improvisando. Esse avião que ele escolheu a sequestrar, ele é um Boeing 727. O Boeing 727 é um avião antigo, ele foi comissionado em 1963 e ele fez voos até 1984. Foram produzidos quase 2.000 deles, 1.800 alguma coisa. Mas ele é um avião pequenininho. Ele é um avião que cabe mais ou menos entre 100 a 150 passageiros ao todo, contando com o piloto e tal. Ele depende da versão dele, se tem cargo, se não tem cargo, se é a versão B ou C e tal. Mas ele não passa de 155 passageiros. Muito raramente ele tem uma versão que passa disso. Então ele escolheu um avião pequenininho, uma coisa mais apertadinha. Talvez porque seja mais fácil de ele controlar a situação do que um mega avião grandão, né? Alguma coisa assim. Mas eu achei bem interessante a escolha do avião que ele ia sequestrar. O avião foi um avião bem específico, porque ele sabia coisas específicas do funcionamento do avião. Como, por exemplo, ele sabia abrir a porta traseira do avião. Ele sabia várias informações, ele sabia mais ou menos a velocidade mínima de voo do avião, que dava uns 200 km por hora, algo do tipo. Ele sabia muitas informações, por isso que eu tô falando. A impressão que era tudo improvisado, eu acho que é uma impressão, né? A gente vai ver isso ao longo. Beleza, vamos caminhar um pouquinho pra frente, porque aí a gente tá entrando numa discussão que a gente não apresentou ainda pro ouvinte. O fato é que, a partir do momento que ele faz esse anúncio, o avião ele tá sequestrado. Ponto. Cabe tentar descobrir o que o sequestrador quer. Ele vai jogar em um prédio? Ele simplesmente vai pegar o piloto e, sei lá, não sei o que ele pode fazer, né? Oferecer podcasts pra esse piloto? Olha aí, ó. É pior que droga isso aí. Mas no caso ele pediu dinheiro, né? Ele falou, ó, bate um rádio aí. Né? Eu tô falando de maneira bem resumida, até porque é bem extenso, assim, essa linha do tempo. Mas no caso ele pede a quantia. Eu quero $200 mil, que inclusive, corrigido para as inflações de hoje, lá na década de 70, pra hoje, esses $200 mil equivaleria a mais de $1 milhão hoje. Você tá falando de $1.318.785,19 dólares, mas se você investisse num tesouro direto, alguma coisa assim, daria mais ou menos $5 milhões, assim, convertendo de 71 para 2021. Você vai oferecer algum anúncio aí de... É day trade aqui, André. É day trade? Ah, beleza. Tá, saquei. Entendi. O Lucas tá usando o doutorado dele nesse momento. Ele falou, é agora. As raras vezes que tem essa oportunidade. Agora, vou dar até uns centavos. É isso aí. Então é isso aí, gente. Investe tudo em Bitcoin. Mentira, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas o fato é que, cara, quando você para pra analisar essa história, parece muito que não vai dar certo. Vamos parar pra analisar? Você tá nessa situação, alguém te informa. Cara, isso é uma loucura, porque em teoria é um avião, principalmente esses aviões de grande porte, não tô falando de um teco-teco que pode parar em uma pista de pouso dentro de uma fazenda, por exemplo. Então, são lugares que ele tem que parar apenas em locais que são extremamente vigiados e que tem segurança, tem polícia e que tem uma vasta linha de comunicação e rede justamente porque os aviões levantam o voo e os controladores precisam saber o que tá acontecendo, né? Andrei, mas se uma coisa eu aprendi nos filmes da década de 80, é que sequestrar um avião é só voar pro México, sei lá, que depois tu tá livre, entendeu? Isso aí ele já tava até próximo, entendeu? Não era tão longe assim também. Dá pra ir pro México. E no México não tem polícia, ele ia ficar solto. Ah, no México não tem polícia, tá? Beleza. Os filmes da década de 80 me ensinaram isso, que sequestrou um avião, voou pro México, tu tá solto. É isso. Entendi. Tá bom. Ou seja, nunca sequestra um avião pelo bem da tua vida, tá, Rafael? Porque claramente vai dar errado. É tipo Velozes e Furiosos quando atravessa a ponte Rio-Niterói e não tem polícia em Niterói. É só atravessar a ponte e tá livre. Inclusive tem um deserto atrás do Rio de Janeiro nesse filme. É muito doido, cara. Que é São Gonçalo. Não sei se o pessoal sabe, mas São Gonçalo é esse deserto aí. Uma cena assim também, que o cara pega o avião e fala, olha, estão indo pro México.
vamos pro México. Nesse esquema também. É verdade. O Cooper, ele pede $200 mil em notas de 20, o que é bem interessante ele pedir em nota de nomenclatura baixa, que talvez seja mais fácil de ele lavar ou trocar isso depois, né, de ele usar. O piloto, que é o Scott, né, o piloto Scott, comunicou à torre e o FBI acatou com todas as exigências dele, né? O FBI preparou para ele um kit de paraquedismo que ele tinha pedido, preparou a maleta com dinheiro para ele em tempo muito rápido, né? O piloto avisou o resto da tripulação, os passageiros, de que o avião estava com alguns problemas pequenos técnicos, pequenos problemas mecânicos, para poder ficar sobrevoando o aeroporto de Seattle sem pousar umas 2 horas, enquanto o FBI preparava a grana e o kit paraquedismo dele. Aí, quando foi autorizado pelo FBI, ele desceu em uma pista de pouso preparada só para esse avião. O Cooper, ele liberou os passageiros, a maioria dos passageiros, reteve alguns passageiros, recebeu a grana, recebeu o kit paraquedismo do FBI. Não sei se tu vai chegar nessa parte, mas importante outro detalhe aqui, que ele solicita esse dinheiro, e o FBI, quem vai tirar da carteira, digamos assim, o dinheiro, é o dono da companhia aérea. O dono da companhia aérea, para evitar maiores problemas e tal, ele vai ceder esse dinheiro, esses 200 mil, e o FBI vai registrar cada nota individualmente, tá? Vai anotar cada número, vai botar na ordem as notas, eles vão esquematizar de uma forma que o FBI vai ter todos os registros desse dinheiro que está sendo levado. E os paraquedas, ele pede 4 paraquedas. Inicialmente são levados 4 paraquedas militares pra ele, e ele nega, e a polícia tem que trocar os paraquedas por paraquedas civis, que eles vão numa loja de paraquedas. Eu não sabia que tinha loja de paraquedas assim nas esquinas. Eles vão lá e compram 4 paraquedas, e os paraquedas depois tem uma pegadinha nos paraquedas, mas ele recebe 4 paraquedas não militares. Ele espera isso aí tudo acontecer. É o que mostra que ele não sabia usar os paraquedas militares, né? Cai por terra aqui a possibilidade de ele ser um paraquedista militar, ou, como o Rafael tá levantando, esse cara tá tentando despistar, né? Não, mas a questão, pelo que eu vi da diferença dos paraquedas militares para os civis, é justamente isso que a Adriana tava comentando, que eu acho que eu não entendi direito. O paraquedas militar, ele é aquele simplesmente redondo. Você abre e ele cai onde o vento te levar. O paraquedas civil, você pode acionar o momento que você quer que ele abra, e você tem uma manobrabilidade nele. É o contrário. É o militar você manobra e controla, o civil não. É porque geralmente paraquedas militar, sendo aquele redondo, esse paraquedas redondo você não controla pra onde você cai. Calma aí. Mas o Rafael, você tá usando a tua referência de filme? Não. Tô usando a referência do site sobre a diferença do paraquedas militar e o paraquedas civil. Mas é década de 70, filho. Como você leu de 50 anos atrás? Pois é. Desde a Segunda Guerra Mundial, o paraquedas militar é o redondo, até hoje. Tem vários tipos de paraquedas, né? O que culminou dessa situação é que ele tinha dentro do avião dele disponível 2 militares e 2 civis. E ele escolheu pular com paraquedas que ele não tinha manobrabilidade, que ele não podia manobrar. E em cima de uma área que é montanhosa, floresta, chovendo. Então ele escolheu o pior paraquedas possível para ele pular. Então, porque uma coisa que me chamou a atenção foi como o FBI correu entregar tudo que ele estava pedindo. E tem da listinha. E eu estava pensando aqui, esse foi o primeiro caso de sequestro, não foi? De avião? O primeiro grande caso de sequestro de avião voando. Não, o outro sequestro que teve tinha sido em terra. Mas esse é o primeiro voando mesmo. Então, a impressão que passa, assim, até pela forma que o FBI acabou conduzindo tudo, é que era algo novo para eles também, porque assim, eu acho que não teve uma figura ali para tentar conversar com ele ou tentar ganhar tempo. Não tinha um protocolo para esse tipo de coisa, né? Não tinha um protocolo ainda, né? Um negociador, não rolou negociação com ele, não rolou. Ele fez a lista e... E outra coisa que me chamou muita atenção, você vê que foi algo muito assim, muito sutil, muito discreto, porque eu li exatamente isso, que muitos passageiros sequer perceberam que o avião tinha sido sequestrado. Uhum. Eles acabaram descobrindo do sequestro quando eles desceram do avião no aeroporto e receberam a notícia. Que ele ficou sentado lá no fundo, assim, de boazinho. O cara tá fazendo sudoku, né? Ele nem... o avião sobe e desce. Ele, nem consegui acabar meu sudoku aqui. Os passageiros supostamente começaram a reparar que tinha alguma coisa errada, além do que o piloto tinha falado sobre falha técnica e tava girando lá, esperando alguma coisa. Quando pousaram, mandaram fechar as janelas. Aí eles, por que a gente tá fechando a janela? O Dan,
Não, o Dan Cooper pediu pra fechar a janela porque ele tinha um medo de ser baleado, provavelmente, ou algo do tipo. Um sniper, né? Um atirador do lado de fora, né? Então, quando ele pediu para as janelas serem fechadas, os passageiros acharam bem estranho, pô. Os caras já eram acostumados a voar, provavelmente. Isso nunca deveria ter acontecido. É interessante porque a partir daí, então, você tem claramente qual seria o plano dele. Porque em posse do dinheiro e dos paraquedas, ele fala, beleza, agora a gente vai pra cidade do México. Ou seja, a gente vai atravessar a fronteira com esse avião. Ele foi informado pelo piloto que, pela quantidade de combustível e tal, eles seriam obrigados a fazer uma parada. Isso, ou seja, de lá de Seattle até a cidade do México, não teria como você ter essa quantidade de combustível. O avião foi novamente reposto, esse combustível, mas mesmo assim não daria. Então eles teriam que fazer uma parada obrigatória na cidade de Reno, né? Então o plano seria esse, o plano original que a demanda do D.B. Cooper, né? Eles acabam levantando o voo e é aí que acontece os plot twists dentro dessa história toda, porque você vai ter algumas outras coisas acontecendo. Nesse momento, a gente já tá à noite, né? Já são mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. Quando esse avião decola novamente, com o D.B. Cooper já com tudo que ele havia pedido, 2 caças sobem a pedido do FBI para acompanhar o avião, para ver o que vai acontecer e tal, prestar assistência, alguma coisa, fazer um acompanhamento, né? Inclusive os pilotos, esses 2 aviões a jato, um fica em cima, outro fica embaixo do avião que o D.B. Cooper tá indo, né? Qual o número do avião? É 712? 727, né? Principalmente pro Cooper não ver que estão sendo acompanhados, né? Que afinal de contas, sei lá, né? Um cara com uma bomba, tu não sabe do que esse cara é capaz, né? Essa é a lógica da sequência de avião, né? Muito provavelmente os caças estavam fazendo um serviço ali de prevenção. A ideia que eu imagino que o FBI pensou, que as autoridades pensaram, é o seguinte: o cara não tem pra onde ir. Como a Adriana falou, ele vai ter que pousar num avião no local que vai ter um exército esperando ele. Então deixa esse cara aí. Os caças provavelmente estavam acompanhando ele para quê? Para caso ele fosse para alguma área povoada, né, populosa, os caças seriam obrigados a abater o avião, porque para o mínimo de estrago possível. Se ele só fosse de um aeroporto para outro, os caras não faziam nada, provavelmente. Acho que esse deve ser um protocolo comum. Ó, acompanha, não pode abater avião civil, mas caso ele mude a rota, vá pra direção de prédios, cidades assim, derruba ele antes. Total, né? E aí que rola, né? O D.B. Cooper, ele faz uma série de comandos, ele fala pro piloto, ó, todo mundo, comissários, pilotos, vocês se trancam aí na cabinezinha do piloto, e é o seguinte, o piloto nota que uma luz no painel acendeu, que é a luz que, justamente, esse 727, ele tem uma particularidade, que é que ele é um dos únicos modelos de avião civil que tem uma porta traseira, né? Quase como se fosse aqueles aviões militares que o pessoal tá acostumado a ver nos filmes de ação, né? Que abre aquela porta traseira, geralmente é um local para descarga, né? Do que o avião tá levando e tal. Esse também tinha. Então, é acionado essa luz no painel, o piloto percebe, avisa a comunicação e fala, ó, eu acho que esse cara vai saltar. Então, bateu um rádio falando, marca essa localização no radar, porque se esse cara soltar, é pra vocês procurarem a partir daqui. Beleza, isso acontece. Ele nota que há uma despressurização, através de algumas características que o piloto saca. Há também um desbalanceio assim do avião, dá a entender que o D.B. Cooper saltou com um dos paraquedas, né? Ele não sabe porque ele tá trancado dentro da cabine, o piloto, mas a tripulação, né? Mas eu imagino que seria inteligente ele usar o paraquedas nesse caso, né? Mesmo assim, é um voo em que eles estão voando baixo, então não é um voo de altitude muito elevada. E como o Lucas e o Rafael reforçaram aí, nesse caso aí, a gente tem essa questão do paraquedas em que, por estar escuro, completamente escuro, né? Os caças sequer notam que o cara salta, por exemplo, né? Mas imagina você saltar de paraquedas à noite, chovendo, e era um tipo específico de paraquedas que você não conseguia controlar a direção. É aquele paraquedas que você pula e onde você cair, você caiu. Não foi isso que eu vi, não. Ele pulou de paraquedas civil. Mas é isso. Que você não controla a direção. Mas você ativa o momento que você quer que abra, né? Tipo militar, que ele abre automaticamente. Não, mas o lance é, aonde ele pulou, era uma área de montanhas, de árvores. Ele pulou ainda na altura da linha das nuvens. Ele não tinha ideia aonde ele ia cair. E principalmente, ele estava usando um casaco, ele estava usando nem sapato social, nada, pelo material que eu tinha lido, eram sapatos assim, tipo de camurça. Quer dizer, nem a roupa que ele estava usando era preparado para aguentar o frio e chuva de alguém que tá pulando a 3 km de altura, saca? Sim. À noite, nuvem.
Pô, 200 km é muito rápido pra pular de um avião civil, não é um pulo tranquilo. Tava chovendo. Naquela altura, se não me engano, era menos 40 ou menos 50 graus que fazia. Era muito frio. Né? Mas ainda tinha oxigênio, ele podia respirar naquela altura. E por isso que eu acho que ele sabia, porque ele pediu pro o trem de pouso ficar abaixado, ele pediu pros flaps ficarem numa posição específica para diminuir o arrasto, ele pediu uma série de informações, uma série de coisas que você planeja. Você não entra ali e fala, deixa o avião assim que eu vou cabecear aqui pulando. Sabe, eu acho que ele sabia bem o que ele estava fazendo. Ele pediu pra altitude ficar até 3.000 metros e ele pediu pro avião voar o mais devagar possível, né? O que denota que ele já tinha pensado que ele ia pular. Ou pelo menos a partir do momento que ele setou o avião pra ir pra Cidade do México, passando por Reno, ele já pensou em pular, né? Até porque ele pediu os paraquedas no kit com o dinheiro, né? E é um cara que deve manjar um pouco de paraquedismo. Talvez não seja um mega especialista, mas denota que alguma coisa ele leu, pelo menos, sobre isso. Uhum. Né? E outra coisa interessante sobre os paraquedas que eu acho legal a gente citar, a preocupação dele em pedir 4 era para deixar a FBI, a polícia, sempre na dúvida se ele pularia sozinho ou acompanhado de alguém. Porque se ele falar, olha, eu quero todos os paraquedas para mim, o FBI ia entregar paraquedas defeituosos, né? Exatamente para o cara pular e acontecer acidente. E aí, por um engano do próprio FBI, o FBI deixou entre os 4 um paraquedas defeituoso, que é o tipo o dummy, que é um paraquedas que ele é falso. E ele entregou junto com esses 4. E uma das suspeitas que o Dan Cooper, ele pulou com 2 paraquedas e um deles era o dummy. E o FBI desconfia que o dummy ele usou para embalar o pacote de dinheiro, a sacola com dinheiro, e pulou com o 3º paraquedas, deixando outros 2 dentro do avião. Mas é interessante esse lance que eu não tinha me tocado até ler a respeito, que é realmente, ele fez certinho, me manda 4 paraquedas, e essa foi uma dúvida constante do FBI, se ele pularia sozinho ou se ele levaria algum refém. Tem uma terceira possibilidade, inclusive, que era do caso dele mandar todos os funcionários saltarem e ele terminasse pilotando o avião, caso ele fosse um piloto, por exemplo. Poderia ser também no caso, da maneira como... Enfim, o FBI estava no meio de um sequestro, né? Você vai pensar em todas as possibilidades. Então essa também talvez possa ser uma das possibilidades, inclusive que reforça que talvez tenha sido erro o FBI ter entregue o dummy, porque num caso de os 4 funcionários pularem, alguém ia morrer, né? Então reforçava para não entregarem falsos pra ele, né? Os 4 falsos e por aí vai, né? Então faz essa análise, né? E eu acho que essa discussão, eu acho que é muito difícil a gente bater o martelo aqui exatamente como é que eram esses paraquedas, né? Se eles poderiam ter ou não essa capacidade de se mover como vocês estavam conversando e tal. Mas ainda assim, né? Eu acho que se fosse o caso, eu não sei se ele teria culhão de falar, não, beleza, no meio de uma eu vou saltar no meio de uma tempestade sem qualquer controle do que eu tô fazendo, né? Teria que ser uma atitude completamente doida, assim, né? Tipo, caiu. Talvez não restou opção, né? Mas aí que tá. Esse que é o ponto pra mim, que ele sabia exatamente o que ele tinha um local que ele queria cair aproximadamente. Por quê? Porque no ruim, ele poderia esperar o avião continuar o seu caminho e pular em outro momento. Pular 2 horas depois, pular meia hora depois, ele podia. O avião tinha combustível. Quando ele pousa em Reno, ele é abastecido por 3 caminhões de combustíveis. Então ele tinha combustível pra viajar por muito tempo ainda. Então ele poderia esperar passar pela tempestade e pular em um outro local, numa hora diferente. Ele pulou no momento que ele escolheu. Ele não foi obrigado a pular porque era o último momento que ele poderia. A não ser que fosse o último momento do local que ele escolheu. E ele não sabia que estaria chovendo, não estaria sabendo que estaria tão frio, apesar de ser alto e é frio. Inclusive, ele invocou a tempestade, né? Porque ele é o Loki. Então ele tem essa capacidade. Eu acho engraçado que, apesar de ter um planejamento, é um planejamento amador, né? Tudo misturado. Porque ele tinha 1/4 de chance de morrer pegando dummy sem querer. E depois que ele pegou 2 e um deles era um dummy, ele tinha 50% de chance de usar o paraquedas errado. Assim, eu pessoalmente, eu não consigo achar que esse lance de pulado... Cara... 1971, quer dizer, como é que o cara ia ter uma ideia precisa à noite na chuva de onde ele estava pulando? Esse ponto, para mim, eu acho que demonstra realmente, pelo menos minha opinião, é que
Cara, esse ponto foi freestyle total, assim. Total. Mas pode ser um cara que ele se acha bonzão. Imagina um cara que... Ele talvez ele não seja um mega profissional, mas ele tem algum nível de profissionalidade. Ele fala, eu me viro. Eu chego lá e eu dou um jeito. Então, eu acredito, sim, que ele tinha o conhecimento e que ele se preparou, fez o planejamento básico. Ele tinha conhecimento de algumas coisas, mas o lance de vou pular na chuva a 3 quilômetros de altura e à noite, loucura. Sim. E com 200 mil debaixo do braço. E vestido de James Bond ainda, com gravata e terno. Então, esse é um lance legal para falar, né? Ele pulou, o avião chegou no destino e a única coisa que o FBI encontrou dentro do avião foram os 2 paraquedas que sobraram e a gravata. Ele deixou a gravata pra trás. A gravata como pinzinho feito em madrepérola. Bonito o pinzinho dele, gostei. Ficou chique, charmoso. É que começa as teorias da conspiração, porque tem 2 relatórios do FBI sobre o caso, que foram feitos em paralelo. Um deles aponta para 8 pontas de cigarro Riley, que teriam sido usadas pelo Cooper. O outro não aponta essa evidência. E essas 8 pontas de cigarro depois desapareceram. Elas sumiram. E ponta de cigarro carrega DNA, né? Isso que é o problema. Então você tem aí uma evidência que poderia identificar o cara e solucionar o caso para sempre, né? Uma palavra final. E essa evidência aparece em um relatório e não no outro. E ela é depois descartada sem nenhuma explicação. O que para mim denota mais amadorismo do FBI nunca ter lidado com esse tipo de caso antes do que realmente uma teoria da conspiração de eles quiseram salvar a identidade do cara. A DNA, né? A DNA, ele, tecnicamente, o DNA em si, se você deixar o seu DNA na cena de um crime, ainda mais nessa época, não ia dar nada. O DNA poderia ser feito hoje. Não, o DNA naquela época não ia dar nada mesmo. Isso é uma parada retroativa feito depois dos anos 2000 mesmo. Sim, mas, de qualquer forma, só seria, mesmo com o DNA de hoje, se pegasse, a ponta de cigarro fizesse, só poderiam achar ele se o DNA já estivesse no banco de dados da polícia. Sim, isso é verdade. Hoje em dia é muito fácil o seu DNA estar no banco de dados da polícia americana. Não é uma parada mais difícil de acontecer assim. Então, tipo, 2020 dava pra ter identificado o cara já. Mas, tipo, a gente tá falando de 50 anos depois pra solucionar o caso e tal. Mas é um tipo de evidência que você não descarta ela, nem fudendo. Sim, de forma alguma. É muito maluco isso pra mim, os caras terem descartado o cigarro. Às vezes o cara achou que era do investigador, o cara que tava fumando ali, o cara do FBI jogou fora. É, pode ter sido, Pô, esse cara porco, não deixa aqui na mesa. Quem já viu aquele seriado Mad Men, sabe que todo mundo fumava em todo lugar. Então... O 727, inclusive, tinha carpete em tudo. Era carpete no chão, na parede, no teto, e os caras fumavam dentro do tempo inteiro. Imagina que chiqueiro que era aquilo. Antes do teste de DNA, o pessoal, o que aconteceu? O cara dava uma lambidinha assim na saliva do cara e dava um beijo na boca dos suspeitos. E aí o sabor indicava quem era o culpado. Era assim que era feito. Tudo faz sentido agora. Houveram suspeitos, inclusive. Porque quando o cara some, muitas teorias são formadas. Inclusive, talvez que ele tenha morrido, né? Que não é difícil. Porque às vezes o ouvinte... eu posso me usar de exemplo. Leigo, por exemplo. Em dado momento, se eu sou apresentado pra essa história, sem muito senso crítico, eu posso achar, não, mano. Tá com paraquedas, tá com Deus, né? Mas não é exatamente esse o caso, né? Até mesmo com o uso de paraquedas em circunstâncias normais, em teoria tudo seguro e montado, já oferece um certo risco. Vamos pensar, ele tava numa situação no escuro, no meio da floresta, não tinha lugar pra ele pousar direito, tava ventando, tinha uma situação de pedras e rio e as árvores. Então, em uma situação pra ele simplesmente ter morrido, não era impossível. Inclusive, vão levantar algumas evidências que podem reforçar isso, mas logo depois são descartadas, né? Inclusive, talvez fique aí a dúvida, né? Será que seria tão difícil assim encontrar um pouso de paraquedas nesse sentido? Porque não tem nenhuma testemunha, o cara sai do meio do mato cheio de paraquedas e malas, né? Quando tu para pra analisar, isso também pode ser estranho. Mas aí eu vou te explicar, André. Testemunha, eu acho muito difícil de ter. O cara pulou de madrugada de um paraquedas. Imagina no dia de chuva, quantas pessoas estão olhando pro céu esperando um cara aparecer de paraquedas. Olha lá, ela é ele. Não, você tá... Não, você sabe que a área que ele caiu é uma área de montanha e floresta. Então, a probabilidade que tinha um belo de um urso pardo, assim, com as patinhas pra cima, falando, vem, só vem. Vem que eu te pego. É grande. Vem com o pai. Vem no palinha. Mas aí tem outro problema. Independente se ele morreu na queda ou se o urso comeu, o urso não ia comer o paraquedas dele.
entendeu? Então a galera também não achou roupa, não achou paraquedas, não acharam dinheiro. A primeira coisa que acharam foi 9 anos depois que acharam o dinheiro. Então, independente se ele morreu na queda, caiu, o paraquedas não abriu, ele espatifou no chão. Deveriam ter encontrado ele. Eles calcularam que ele caiu perto de um lago chamado Lago Merwin, que é um lago que ele é semi-lago natural, semi-lago artificial, e que ele conecta ali com o Columbia River e com o Washoe River. Ali é uma região, galera, que tem um monte de lago, um monte de rio se conectando, tem uma mega bacia ali que vai desembocar no oceano ali na costa oeste. Vai que ele caiu dentro do lago e já era. Isso, o problema é se ele caísse dentro do lago também, porque se ele cai mesmo dentro do lago, o lago é muito enorme, ele é muito grande, assim. Ia ser um problemaço pra ele sair com esse dinheiro, tá com paraquedas, tudo e tal, sair vivo disso no meio do inverno ainda, cara, putz. Mas aí, Lucas, tem a prova que encontraram 9 anos depois, que encontraram o chumaço de dinheiro na margem de um rio. Então, se ele tivesse caído no meio de um lago e afundado nesse lago, o chumaço de dinheiro não seria encontrado em um rio, quilômetros de distância dali. Inclusive, entendeu? Quem encontrou era uma criança, né? Uma criança que tava fazendo ali, cavando perto do rio pra fazer uma fogueira, e o cara encontrou um saco com dinheiro ali. O dinheiro tava quase todo destruído, mas o FBI conseguiu confirmar que eram realmente as notas que estavam com o Cooper, que foram dadas a ele. Mas não eram todas, eram só 5.800. Sim, uma parte só. Maravilhoso. Porque essas notas, elas foram encontradas 9 anos depois, né? Como o Lucas falou, uma criança que estava brincando ali do lado do rio, tava cavando. Os pais estavam acampando, né? Os pais estavam acampando, a criança vai lá, tava brincando na areia, começou a cavar, achou os bolinhos de dinheiro. Detalhe as notas estavam super danificadas, só que elas ainda estavam com um elástico. Na mesma ordem que foram dadas para ele. Exato. E o lance o FBI, para descobrir há quanto tempo aquelas notas estavam enterradas, fez uma série de testes com essa borracha que segurava as notas. E o que o FBI descobriu? Aquela borracha não dura, nesse caso, enterrada, sob a ação da natureza, etc., mais do que 1 ano. E quando as notas foram encontradas 9 anos depois, a borracha estava inteira. Olha. Entende? Dá a entender que ele tava pela área ainda, né? Que ele tava escondendo essa grana por aí. Até porque não tem antes de ele pular de paraquedas, ele separar 5.800 em um saquinho e, sei lá, desovar isso em um lugar diferente. É muito, muito pouco comparado ao total que ele tava, né? Uma quantia muito estranha, assim. Só 5.800 em um bolinho. Tem uma chance aí, que o pessoal também diz que alguém pode ter encontrado o corpo dele, devidamente espatifado no chão, devidamente morto. E, sabendo do caso, resolveu esconder o dinheiro, né? Dividiram entre as pessoas que acharam. Vou ficar com essa grana aqui, né? E alguém escondeu o dinheiro pra não ser acusado e tal. Mas também é uma versão meio fraca, né? Porque continua, os $200 mil continuam não aparecendo. Mas tem uma coisa aí que talvez possa ser, porque, assim, por que o cara voltaria pra fazer isso? É só pelo for the low da coisa, tipo, voltou 8 anos depois, enterrou, tipo, fez com que uma família, porque nesse sentido seria muita coincidência a família chegar nesse período de menos de 1 ou 2 anos pra encontrar esse dinheiro. E se, por exemplo, o cara enterrou esse dinheiro e fez de uma maneira que aquilo ficasse preservado, e essa borracha durou mais tempo do que seria... Mas aí o FBI, no mínimo que a gente espera, é que ele identificasse que a borracha foi mexida, né? E tem um lance interessante também, né? Porque a princípio o FBI desconfiou assim, olha, ele deve ter caído na água, essas notas vieram na correnteza, acabaram, o pacote, o saco, acabou ficando ali na areia e com o passar do tempo aquilo foi... Só que aonde o dinheiro foi entregue, a correnteza corria em sentido contrário de onde seria a estimada queda dele. Então não teria como ter vindo pela água, grande. E eles chegaram até a pensar que talvez ele esteja caído em outro lugar, né? Porque primeiro eles pensavam no Lake Merwin, que é um pouco mais ao norte ali, né? De Portland. E depois eles pensaram no Washoe River, que corre em paralelo ao Columbia. É um riachinho, galera. Uma coisa muito interessante sobre isso, vamos recapitular um pouco a história. Quando ele abre a porta traseira do avião e o piloto diz que abriu, que a luz acusou, que despressurizou a cabine, todo esse rolê, eles demoraram 2 horas até chegar de volta no aeroporto. Então, o cara pode ter pulado em qualquer
qualquer momento. Eles especulam que ele pulou instantes depois que abriu, porque ele não teria como ficar aguentando por muito tempo, menos 50 graus de temperatura e com o avião aberto. Mas e por causa também... daquele... Balançar, né? Que eles sentiram o balançar no avião. Então, assim, ele pode ter pulado 1 minuto depois que abriu, 5 minutos depois. Qualquer minuto desse num avião, a 200 km por hora, pode ser uma distância gigante. O FBI procurou, foi, se não me engano, a maior caçada em terra da história até hoje. Eles procuraram numa região colossal, muito, muito grande. Centenas de pessoas civis procurando, centenas de policiais procurando. Durante décadas procuraram qualquer coisa e não acharam. Então, assim, é muito doido mesmo, porque o cara, é por isso que eu acho que ou o cara tinha algum equipamento, ou ele tinha, agora eu vou além, né, não tem nenhuma teoria com isso, pelo que eu vi, ou ele tinha alguém da companhia aérea que tava malcomunado com eles, que escondeu dentro do avião uma máscara de ar, e o cara demorou tipo meia hora pra pular, ou tinha alguma coisa ali escondida dentro do avião pra ele, porque ele pode ter pulado em qualquer momento dessas 2 horas. Pensando bem, o lance dessa instabilidade que eles sentiram dentro da cabine só significou que a porta foi aberta. Sim, eles não tinham câmera, eles não tinham como ver se ele pulou de fato ou não, eles supõem que ele pulou quando ele abriu a porta por causa disso. Essa suposição, ela tem um limite do quanto ela pode estar errada, porque o dinheiro foi encontrado mais ou menos 1 hora de carro de distância do local que eles achavam que ele tinha caído. 9 anos depois. 9 anos depois. Inclusive, rola aqui a teoria da conspiração de que eles estariam chegando perto de descobrir a identidade dele, e pra dar uma despistada, talvez ele tenha caído muito longe desse lugar, alguém voltou lá e enterrou essa grana. Sim. Sacou? Guarda alguma das notas que você recebeu pra depois usar elas e enterra essa grana em algum lugar ali perto de onde eles acham que você caiu, porque depois você confirma a teoria equivocada do FBI, né? Você vai dando pra ele provas que podem te enganar. É muito, muito inteligente se ele fez isso mesmo. O que aí responde a pergunta do Andrei: por que ir lá depois, 9 anos, enterrar a parada? Sim, porque vai confirmar que ele caiu na distância que o FBI supõe que ele caiu. Então, ó, ele caiu por aqui mesmo, tá vendo? Não é tão longe de onde a gente acha que ele caiu. Estamos corretos, vamos continuar procurando. E o cara caiu muito longe dali, pulou muito longe dali. Sim, sim. Tem uma outra evidência muito interessante, que é 1 ou 2 anos antes de ser achadas essas notas danificadas, você tem a situação de que um caminhoneiro, ele tava passando pela estrada e tal, por algum motivo ele acaba encontrando na região próxima um manual de abertura de comporta traseira de um 727 largado pela estrada. Pode ser só uma coincidência bizarra, né? Sim, porque seria... Aí que tá o lance. Eu sou believer, faz parte. Eu acho que é uma coincidência. Por quê? Não faria sentido, na minha ideia, do cara levar o manual pra fazer uma coisa que eu tenho certeza que ele saberia fazer. Ele vai pro voo, esconde dentro da camisa dele o manual de como se abre a porta de um avião, que ele já deve ter estudado o avião previamente. Mas aí você tá supondo que esse cara sabia tudo o que ele tava fazendo, tinha tudo calculado, e não tá trabalhando na hipótese de que ele tinha alguns bons conhecimentos e o resto ele preenchia com freestyle. Exatamente. É esse minha linha de pensamento. É exatamente por isso que eu não acredito que o manual faz sentido nesse caso. Eu sou da hipótese que ele tinha um planejamento mais geral, assim, alguns pontos chaves que ele tinha em mente, e o resto ele preencheu com freestyle, cara. Então, Rafael, quais as chances de repente um manual desse aparecer na área, Rafael? Tão específico. Mas é exatamente o ponto. Quais são as chances? É que se não tivesse o caso, ninguém ia reparar. Mas como apareceu, ligaram ao caso. Não tem nenhum sentido tá ligado ao caso. Mas como apareceu... Rapaz, que argumento inteligente, Rafael. Tô até estranhando. É aquilo que o Lucas fala em todo o programa. A gente só repara nas coisas que a gente tá procurando. Se ninguém tivesse procurando uma prova dessa, o manual de abrir porta. Deve ter um manual desse em cada floresta. Total, É muito útil tu saber o manual de abrir a porta traseira de um 727. Especificamente desse modelo de avião. Eu tenho 2 dele aqui. Inclusive eu achei aqui no Ibirapuera. Tava largado lá. Eu gosto que a gente conversou um pouco das evidências de DNA, porque da gravata dele conseguiram tirar impressões genéticas, né? 3 amostras parcial de DNA, mas elas estavam muito zoadas, eles não conseguiram bater com o DNA de ninguém. E o que mostra pra gente que, tipo, não é que nem as séries de TV CSI e tal, que, sei lá, você pega um
pedaço de fio de cabelo de alguém, uma baba de alguém, e você tira toda a cadeia de DNA da pessoa e tem um mega banco de dados que você cruza essa informação, você sabe qual o cheiro do peido da pessoa que cometeu o crime através do DNA dela. Não é assim. Evidência de DNA é uma evidência muito frágil e que, apesar de você ser fácil de coletar o DNA de alguém, é difícil de coletar um DNA útil de alguém, né? E até porque a gravata dos anos 70 durou aí 30 anos guardada, também deve ter deteriorado as condições do DNA. Mas é muito doido você parar pra pensar que quase lá, né? Quase chegamos. O cara deu essa bobeira de deixar a gravata pra trás. E, cara, a gente tem alguns suspeitos, né? Assim, a gente tem, na verdade, muitos suspeitos. Chegou a se suspeitar de mais de 800 pessoas, que eles foram fazendo umas eliminações, né? E eles chegaram a principais suspeitos, né? Que tem 3, né? O primeiro deles é o Richard Floyd McCoy, né? Que é um dos imitadores que apareceram depois do caso do Cooper, né? É o famoso caso de copycats, em que alguém tenta... Inclusive, por causa desse sequestro bem sucedido, começou a aparecer um bando de copycat do David Cooper, né? Tipo, o mágico do D.B. Cooper. Porque, tipo assim, se deu certo, então é fácil fazer um sequestro de avião. Olha que maluco, nessa época não verificava nada dentro de maleta. Você leva uma bomba dentro de uma maleta e você entra com ela no avião sem ninguém sequer perguntar o que tem na sua maleta. Tipo, era uma falta de protocolo de segurança muito grande, cara. Até porque voar era muito caro, cara. Era uma parada que não era fácil de fazer, assim. Era executivo, era a pessoa que tem grana. Mas as leis, Lucas, são criadas pra responder geralmente necessidades que aparecem na sociedade. A lei conta uma história, né? A lei conta uma história. Então ninguém faz leis pra prevenir coisas que nunca aconteceram, né? Geralmente, aqui no Brasil, principalmente, aqui no Brasil, a gente se coloca câmera de segurança depois que é assaltado. Então é mais ou menos essa história, entendeu? Mas veja que legal, essa parada de criarem lei depois que tem o problema, o 727 da Boeing foi o avião comercial mais barulhento feito na história, e por causa que ele era tão barulhento, passou-se uma lei pra não se fazer aviões comerciais tão barulhentos mais. Mas foi por causa do 727, que é esse avião do Cooper. Barulhento pra caramba. Deve ser um inferno lá dentro. É por isso que ele não ouvia 2 caças do lado de fora. Faz sentido. Andrei, no caso desse copycat, o McCoy, ele foi bem sucedido, né? Ele foi preso depois, mas ele conseguiu pular, sobreviver, ele conseguiu copiar o crime certinho, né? Não, assim, eu falo que não foi bem sucedido porque ele foi preso, né? Ele foi achado, descoberto, etc e tal. Nesse sentido, mas de fato você tem razão. Inclusive, eu acho que eles foram obrigados a passar algumas leis e criar alguns protocolos justamente para isso parar de acontecer, né? Mas a besteira do McCoy foi ter deixado impressões digitais lá dentro do avião. Enquanto pegaram ele por causa que bateram as impressões digitais, identificaram ele e foram atrás de pegar ele alguns dias depois de ele ter feito o salto bem sucedido. Mas ele pediu muito mais grana, cara, $500 mil. É muito mais dinheiro do que o Cooper pediu, mais de 2 vezes, né? Caraca. Então você pode ver que estão elevando o nível da brincadeira. E o FBI todo feliz, pensando, pegamos ele. Só que aí quando colocou o McCoy frente com o pessoal do primeiro voo, ninguém reconheceu ele. E se você ver a foto do McCoy, não tem nada a ver mesmo. A não ser que o Cooper tenha uma tecnologia camaleão ali, secreta. Porque eu já vi teoria da conspiração disso, que o Cooper seria viajante do tempo, teria máscara camaleão, umas paradas bem doidas. Tipo o Loki. Tadá! Tipo Loki. Mas o McCoy não tem nada a ver mesmo com a aparência do Cooper, é bem diferente. E até porque o McCoy tinha álibi também pro dia da viagem do Cooper e tal. Então o McCoy ele admitiu, eu sou copycat mesmo. Eu sou copycat, a parada é essa. Eu curti, vi que dava certo e fui fazer também. Já temos aí, então, o argumento inicial que uma prova factível, verificável do cara que fez um esquema muito semelhante. E só não foi bem sucedido porque deu mole em deixar rastros dentro do avião. Mas o McCoy, ele é bem diferente do Cooper, porque o McCoy, ele era ex-militar, ele era veterano de guerra, e ele tem toda uma história triste de ser veterano, serviu no Vietnã e depois voltar para os Estados Unidos, não conseguir emprego, ser marginalizado. Mas até aí, Lucas, não é diferente do Dan. A gente não sabe a história do Dan. A gente não sabe a história do Dan. Mas a parada do McCoy era uma coisa meio de tipo assim, eu voltei da guerra, agora não consigo emprego, não consigo ter um status social grande, e tá ali em 72, tá bem na pegada do começo do movimento hippie de forma nacional, mais organizado, né? Fizeram um filme sobre esse cara aí, se chama Rambo. Então, tipo, a galera via ele como um vilão, e ele tem toda essa pegada no discurso que ele faz de, cara, eu voltei da guerra, achei que eu ia ser herói, era visto como um vilão,
mochilão e eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha guardado nada. Então eu vi nesse assalto a única maneira de eu ter um prospecto de futuro, e eu sei fazer isso, eu manjo dessa parada e eu vou tentar também. De sequestro de avião? Tem um outro lance a respeito do McCoy também, a diferença dele pro Cooper, é que ele entrou no avião com uma arma. Não foi nem bomba, foi a pistola mesmo na mão. Quero $500 mil. É Estados Unidos. É o lugar... Cara, você entrar com uma pistola dentro do avião. E tem essa, né? A arma do McCoy a gente sabe que era de verdade. O Cooper a gente não sabe nem se a bomba dele era de verdade. É isso que eu ia falar, O Cooper deu mega migué. A parada é esse. O cara é muito mestre do migué, cara. Muito bom. Porque, pensa bem, você é uma aeromoça, chega um cara, entrega um bilhetinho, fala que ele tá com uma bomba, abre uma pasta, você vê 4 canudinhos vermelhos. Na hora do nervoso, você fala, putz, grila, dinamite. Faltava estar escrito Acme nos canudinhos vermelhos, né? Ela ainda pediu pra ver, né, a bomba e tal, então a gente não tem nem como... Cara, que presença de espírito, né, velho? O cara manda eu tô com uma bomba, mostra aí então, vamos ver se tem o zap. 6 cachorrão, 6, 10. Exatamente, ela ainda teve o senso ali de pedir pra ver se o cara não tava trucando, sabe? Você tá contando a história. É carioca ela, né? Ela fala, tá com a arma mesmo? Quero ver aí. É assalto? Cadê a arma? Tá aqui. Cadê a arma? Isso é carioca. Mas vamos lá, tem mais outros 2 suspeitos, né, principais, né? Um deles é o Sheridan Peterson. Ele é um ex-marinheiro, técnico da Boeing, que inclusive trabalhava em Seattle. Ele tinha 44 anos na época do sequestro. Ele tinha uma certa semelhança com o que as testemunhas descreviam. Até mesmo conhecidos e famílias estavam certos de que ele poderia ser o sequestrador. Só que o FBI fez exames de DNA, porém o resultado nunca foi divulgado. Ele nunca também foi preso. Ele, inclusive, foi um ativista dos direitos civis empenhado durante sua vida e morreu em janeiro de 2021. Mas isso aí tá bem mal contado, né? Imagina o climão no Natal, na ceia de Natal dessa família, quando ele foi inocentado, cara. Ele devia estar muito puto com a família X9 dele. Não, deve ser o tio ali, o Peterson mesmo, prende ele. Que mancada, cara. Sim. Mas provavelmente não tinha evidência suficiente pra condenar o cara, né? Muito provavelmente a situação era essa. E assim, galera, ex-marinheiro que trabalha na Boeing em Seattle, tem um monte, porque a sede da Boeing é em Seattle, os caras têm uma mega fábrica lá, e Seattle é uma das high-tech firms de engenharia, que não de digital, né? Mas de caminhão, de avião, de transporte e tal. E tem uma base grande da marinha lá perto de Seattle também, então tem muito engenheiro que é relacionado tanto militar quanto com a Boeing e outras empresas de fazer transporte e grandes maquinarias e coisas desse tipo. É muito comum isso, assim. Então, tipo, você ser marinheiro, ex-marinheiro e se trabalhar como engenheiro na Boeing não é, tipo, uma coisa que vai atualmente te incriminar, porque tem um monte de gente com esse perfil lá, né? Olha, eu acho que pela cara dele, pelo retrato falado do Jimmy Cooper, segundo o que eu conheço sobre o jogo XCOM, esse cara é um alienígena, tá? É um híbrido alien, porque ele fez isso aí, em vez de falar, vou sequestrar vaca? Porra nenhuma, eu vou fazer um sequestro de avião, vou zoar geral, vou beber, vou comer, vou mandar servir almoço pros pilotos e vou pular do avião, o disco voador vai me buscar e ninguém vai ver essa porra. E é isso aí. Entendi. Muito bom, Rafael. O retrato dele parece o Rodolfo do ET e Rodolfo, mas com uns 40, 50 anos assim na cara, não parece? O Cooper. Sim. Mas o pessoal ia identificar que era alto. Quem já viu o jogo XCOM vai identificar esse cara aí como aquele é o alien do jogo da XCOM. É igualzinho. Tá bom, Rafael. Já foi 2 minutos já de você falando sobre XCOM. Acho que dá pra gente ir pra frente. 45 segundos que eu marquei. Tem o último suspeito principal, que é o Lynn Doyle Cooper. E aqui eu achei engraçado que provavelmente vocês chegaram por causa do nome, né? Imagina. Tipo, vou dar meu nome real pra sequestrar avião, né? Parece ser bem inteligente. Ele foi um veterano da Guerra da Coreia que foi sugerido como suspeito pela sobrinha. Em 2011. Caso de família. Exatamente, né? Na época, a Marla tinha 8 anos e, segundo relatou, ouviu o tio planejando algo que envolvia o uso de walkie-talkies caros. E no dia do sequestro, ele havia saído para caçar perus, mas voltou com a camiseta toda ensanguentada, dizendo que havia sofrido um acidente de carro. Marla também disse que o tio era obcecado com os quadrinhos de Dan Cooper e os exames de DNA não combinaram com as amostras conseguidas da gravata. Aqui, vale a pena explicar que Dan Cooper, que é o nome que o cara que sequestrou o avião deu enquanto fazia o sequestro, é um nome baseado em um quadrinho, cara, que as aventuras se chama As Aventuras de Dan Cooper, onde o protagonista é piloto de testes da Força Aérea Real Canadense e participava de várias missões e às vezes rolava de ele ter que pular de paraquedas nas missões. Inclusive eu fui atrás desses quadrinhos, eles são maneiríssimos.
Muito bom, muito bom. Cara, gostava de quadrinhos, já não é boa pessoa, né? Já tá aqui a Adri pra afirmar que... Não, quem produz e quem lê quadrinhos, cara, boa pessoa não é, né? Inclusive, esse lance sobre esses quadrinhos canadenses, eu vi um lance muito bacana, porque em um dos lugares que eu tava lendo a respeito, o FBI em um ponto chegou até a cogitar se esse Dan Cooper, na verdade, não seria canadense, porque o piloto disse que quando ele tava comentando a respeito do plano dele, ele ouviu o Dan Cooper dizer que ele iria pedir $200 mil americanos, porque no Canadá eles têm os dólares canadenses. Não tem por que você falar $200 mil americanos, você tá nos Estados Unidos. Todo mundo vai entender que os dólares são americanos, né? Só você tem que ser estrangeiro pra falar isso mesmo. Esse pessoal que tem a cabeça saltitante, cara, é complicado. Então, assim, apesar, isso fez parte também da investigação, o piloto, as aeromoças disseram que ele não tinha nenhum tipo de sotaque distinguível para dizer se ele seria texano, se ele moraria em Nova York, ou se ele seria estrangeiro. Ele tinha zero sotaque. Mas essa frase em específica ficou marcado. Deixou todo mundo desconfiado que ele fosse, na verdade, canadense. E, de repente, influenciado por esses quadrinhos, ele usou esse nome falso. Entendi. E também porque ele pediu desculpa, né? Falou, galera, desculpa aí qualquer coisa. Foi mal aí. É muito educado, só pode ser canadense. Muito educado. Isso é piada pra americano. Beijo aí, público americano, que estão escutando a gente. Com certeza. Cara, mas por incrível que pareça, essa investigação durou mais de 40 anos. E ela foi encerrada porque, cara, o cara conseguiu. Se morrendo, não. Ninguém nunca achou esse cara, né? Nunca achou dinheiro e por aí vai, né? Só restou a dúvida. Perguntar aqui, uma coisa que eu não encontrei, tá? Não sei se alguém sabe dizer. Nos Estados Unidos, esse tipo de crime, ele prescreve? Sequestro de avião é federal, não prescreve? Alguma coisa? Não prescreve, não prescreve. Você tá pensando em alguma coisa, Rafael? Eu tô querendo saber se eu posso finalmente dizer que era eu, entendeu? Eu viajei no tempo e fui eu que fiz isso aí e estou gravando aqui e estou falando. Entendi. Tudo faz sentido agora. Só que eu gastei um pouco menos de $200 mil pra pagar a viagem no tempo, de ida e volta. Então, basicamente, eu fiquei duro do mesmo jeito. A real, Rafael, é que todos os crimes americanos prescrevem, eu acho que menos o crime de terrorismo e o crime de traição. E... sequestro de avião é terrorismo. Sequestro de avião, hoje em dia dá pra enquadrar ele como terrorista. Então eu acho que daí não prescreve. Mas eu não sei como seria, depende de como a promotoria teria construído o caso dela, se vai prescrever ou não. Mas se eles enquadrarem ele como terrorista, ele não prescreveria e ele estaria ferrado até hoje. É porque justamente isso, 40 anos de investigação, dependendo do crime, já prescreveu, não tem porquê a polícia, só pela curiosidade. Só pra falar assim, peguei você, velho! Mas não vamos te prender, não. Só vamos falar que te peguei mesmo, porque a gente é melhor, sabe? Questão de honra. Não, a parada é que casos relacionados à aviação americana, eles são levados muito sério, por causa que ele mexe muito com o imaginário popular americano. Então, qualquer coisa relacionada ao avião, desde antes do 11 de setembro, eles são levados, assim, extremamente a sério. E também por causa que as empresas de aviação americanas, elas têm um lobby muito forte aqui, especialmente lobby regional, falando de lobby estadual. Né? Uma empresa de aviação americana, quando ela entra em um estado, ela aluga um novo aeroporto para abrir a ala dela, rola tipo toda uma transformação econômica em volta da cidade e tal. Então, lógico, a polícia vai dar uma mega atenção se o prefeito ou o governador tá batendo uma ligação lá na polícia e falar, pelo amor de Deus, acha quem é esse cara porque eu tenho os lobistas doidos aqui me enchendo o saco. É fora que o governador, o prefeito, o presidente que tivesse na liderança desses policiais, pô, ganharia muito voto, né? Ganha, ó, tá vendo? Minha equipe que prendeu o cara, minha equipe que achou o cara. Vamos lá, gente. Considerações finais com teorias que vocês montaram aí. Começando com Adriana Mello. Opa, então, olha, sinceramente, como até a gente já tinha falado, a minha impressão é que ele tinha algum tipo de... Ele tinha realmente o preparo, ele tinha algum conhecimento básico, mas a partir do momento que ele estava dentro do avião, foi freestyle total. E isso mostra pela roupa que ele estava usando, por ser uma noite de chuva, por ser no período de ação de graças, né? Tanta data, porque justamente essa. E, na minha opinião, realmente, eu acho que ele não sobreviveu. Ele realmente, cara, ou ele, como eu disse, ele caiu no colinho de um urso pardo, que tava fazendo sinal para ele posar, ou ele caiu de cara ali
em alguma das montanhas. O que eu acho é que alguém pode ter encontrado essa grana de alguma forma, anos depois, não sei. E essa pessoa, também não sei porque, não estou aqui para dar respostas, veja só, estou aqui só para ajudar nas teorias da conspiração. Pode ser que de repente essa segunda pessoa, essa terceira, enfim, quem encontrou essa grana foi a pessoa que enterrou a grana perto do rio, porque esse lance da borrachinha que demora 1 ano para se desfazer e depois de 9 estava inteira, diz que essa grana andou passeando por aí na mão de alguém por esses 9 anos, né? Então essa minha tese é que não teve jeito, ele morreu. Isso aí, antes ele do que eu. Luca Balaminuti. Eu vou na pegada da Adriana, no sentido que ele tinha um planejamento mais geral, ele tinha alguns pontos chaves que ele queria fazer, mas o resto ele preencheu com freestyle ali no meio. E você percebe tanto que ele tinha domínio de pulo de paraquedas, ele entendia alguma coisa de avião, entendia alguma coisa de empresa aérea, quanto ele era amador, porque ele estava vestido com terno e gravata, sapato de camurça. E, inclusive, o FBI deu uma zoada nele, porque a maleta que ele estava usando para esconder a suposta bomba e o terno, a gravata e tal dele, era tudo de segunda categoria, assim, era tudo de material barato. Fizeram um profile dele de como não era alguém que, tipo, mega James Bond, assim, usando uma parada de grife chique, assim, pra fazer o crime dele. E acharam, inclusive, a quantidade que ele pediu de resgate, $200 mil, apesar de $1.300.000, o equivalente hoje, ser uma baita de uma grana, acharam pequena. Então, tipo, acharam que ele não sonhou grande o suficiente. Eu não acho que ele tenha morrido. Eu acho que ele sobreviveu, mas aí é chute meu mesmo. Eu acho que ele sobreviveu e ele tentou usar do pós a vida dele, do pós a sobrevida dele ali pra despistar o FBI, implantando provas, inclusive jogando uma parte do dinheiro perto do rio e tal, pra tentar fazer com que o FBI investisse pesado em uma tese equivocada que eles estavam montando sobre ele. E esse cara deve ter vivido o resto da vida dele em paranoia, porque se algum dia ele cuspir em algum lugar e pegar o DNA dele e entrar pro banco de dados dos Estados Unidos, ele se ferrou, né? Então esse cara, ele deve ter sumido mesmo. Você tem que dar uma desaparecida legal pra não ser pego e ter até 2021 conseguir estar foragido, né? Então, a minha opinião é parecida com a Adri, mas eu acho que ele sobreviveu. Eu acho que ele conseguiu se safar dessa. Ele é muito cagado, esse cara. Rafa Jacaona. Ai, deixa eu estalar o pescoço aqui agora, que agora se segura, ó. Segura, ouvinte, se segura. O André tá fazendo aquela cara de lá, vem o Jacaúna, o que está esperando? Gente, eu acho tudo ao contrário dos dois, da Adri e do Lucas. Eu acho que esse cara é um gênio do crime, é um gênio. Tudo que foi feito nesse plano foi feito milimetricamente pensado, desde a roupa Eu acho, inclusive, que o FBI deu essa zoada nele aí, eu nem sabia desse detalhe, mas se deu essa zoada aí, provavelmente porque o FBI sabe que esses tipos de criminosos têm um brio, né? Tem um brio e tentou justamente dar a zoada pra ver se ele entrava em contato. Tipo, dar uma notícia, mandar um bilhete, e aí, seus otários, eu tô aqui, e a partir daí tem uma linha a seguir. Então, isso aí foi desespero do FBI. Acho que esse cara é um gênio do mal, um gênio do pulo de paraquedas. Acho que ele fez tudo milimetricamente pensado. E o que aconteceu com o dinheiro? Eu acho que ele pagou alguém da companhia aérea, alguém ali sem nenhuma informação do porquê pra colocar alguma coisa escondida no avião, tipo um cilindro de oxigênio, uma máscara, um casaco mais apropriado, porque ninguém viu ele saltando, né? Ele provavelmente não tava com o casaquinho que ele saltou. Eu acho que ele foi bem mais preparado do que o FBI jamais saberia, tá? E na minha mente, eu disse que o cara só era um cara muito bom, né? Um cara desses que aparece muito de vez em quando. Como não tem nenhum tipo de informação se ele era militar, de que país, de onde ele era, beleza. Mas aí eu já acho que, segundo a Marvel, esse cara aí é viajante do tempo, entendeu? Ele fez isso aí por algum motivo. Ele entrou nesse avião pra roubar alguma coisa de algum passageiro. Alguém tava carregando alguma coisa dentro do avião e ele roubou algum item desse passageiro. E esse passageiro, por não poder denunciar porque era um item secreto, jamais saberemos. O dinheiro é um bônus. Porque quando você é um assaltante, tipo La Casa de Papel, e você é muito olho grande, tem muito trabalho pra carregar tanto dinheiro e tem muito demora pra você arrumar tanto dinheiro. Você pedindo um valor relativamente baixo, mas ao mesmo tempo o suficiente pra viver confortável, você consegue esse dinheiro muito rápido. Então ele ia pular de paraquedas. Se ele pedisse 3, 4 vezes mais, talvez ia atrapalhar o plano de salto dele. Imagina, carregando uma mala muito pesada ou alguma coisa muito grande, ia atrapalhar ali o salto, né? A não ser que ele quisesse jogar a mala e cair em cima do dinheiro, né?
Aí... Ou se eu não conseguir lavar isso daí depois, como é que você vai fazer pra trocar essas notas depois? Também depois. Aí entra outra informação. Eu não sei como que é exatamente que funciona o ZecChange em outros países. O Zé de quem? O cara aí, eu não sei como... Eu esqueci qual é a palavra. Câmbio. Muito obrigado. Porque câmbio eu só lembro de carro. Quando você vai para um outro país e faz o câmbio, né? Se o cara poderia fazer isso e ser mais difícil de encontrar essas notas quando essas notas batessem no sistema americano, ou se eu realmente tô bem por fora. Então, eu acho muito interessante se ele pudesse lavar esse dinheiro trocando por diamantes, ouro, e daí jamais ele ia aparecer. Então, eu acho que esse cara é um gênio, jamais saberemos, ou quando ele estiver muito velho, muito perto de morrer, ou então depois do neto dele, já ter o filho ou o neto estiver bem velho, assim, falar, foi meu pai, tá aqui a prova. Aí tu, corolho, meu Deus do céu. Mas eu acho que isso mais é um desafio pessoal de alguém muito rico. Acho que esse cara era muito rico e tava chateado da vida porque não tinha porra nenhuma pra fazer na vida e falou, vou botar pra fuder, vou sequestrar um avião. Aí os amigos falaram, duvido, vamos apostar que tu não consegue. Aí ele ganhou a aposta. Porra, muitas teorias. Muitas teorias. Eu só quis vir participar desse podcast pra pegar as ideias do Jacaúna e transformar em quadrinhos. Jacaúna, eu vou ligar pra você depois. Vamos lançar personagem próprio? Oh, meu Deus. Só ligar. Meu Deus do céu. Ideia não fala. Essas teorias, assim, tão demais. Meu Deus do céu. Aqui vai longe. Então, um dos lances loucos dessa história é que esse dinheiro todo nunca foi usado, não é? Exatamente. É por isso que talvez possa ser alguma coisa por ego, sabe? O cara aceitou um desafio de amigos, eles são aquele clubinho de milionários que quem tem a porra toda. Aí, duvido você fazer. Duvido. Isso é foda mesmo? Vai lá, então. Tem um documentário do The Rock, que eu não lembro o nome agora, que ele é um ex-prisioneiro, que vem um assassino atrás dele. Você, ouvinte, já deve ter visto esse filme. Acho que é, não sei o que, morte rápida, porra assim. E o assassino que ia matar o personagem do The Rock é um cara milionário, que ele cobra $1 pra matar as pessoas só porque ele é um milionário excêntrico que não tem nada pra fazer. Então, o dinheiro não é importante, o dinheiro só foi pra ele enganar a galera. Ele deve ter pego esse dinheiro e tacado fogo, sabe? Esse dinheiro caiu do avião quando ele tava pulando, caiu de um pacote. Quando ele pousou, ele falou, esse dinheiro não serve pra nada mesmo. Pegou e tacou fogo nessa porra. Falou, tomar não preciso de dinheiro. Só melhora. É isso aí. Melhor o Andrei me parar, porque eu vou ficar mais 10 minutos metendo. Não, ele deixou rolar. Ele mutou o microfone, deixou, vai. Só... Falou, deixa o Jacaúna falar os 5 minutos. Não, mas eu gostei da teoria do Rafael. Eu não tenho o que falar, bicho. Eu acho que vocês colocaram aí teorias muito doidas. Eu acho que faltou uma. Ele caiu no lago e morreu. É isso aí. E aí, provavelmente, talvez aí, pela correnteza, qualquer coisa assim, o pessoal deve ter achado dinheiro, só que ele tava muito desgastado, qualquer coisa assim, acabou jogando fora, ou coisa desse sentido. E, cara, parece nunca ter sido... Como é que esse dinheiro nunca foi usado? Ou foi o milionário excêntrico do Rafael, ou o cara morreu. Eu acho que ele morreu. Eu acho que é mais fácil ele ter morrido, né? E nunca mais foi encontrado, né? E como eu falei, o dinheiro, ele foi por circunstâncias ou das intempéries ou de uma presença humana que descartou aquilo ali, que tava praticamente, quando você vê o dinheiro, né? A água tava molhada e tal, tava carcomido. Mano, não dá pra usar isso aqui? Tipo, achou no mato assim e fala, mano, isso aqui alguém deixou, deve ser até falso, nem mexeu nisso. Ou pegou, achou que fosse valioso de algum lugar, acabou abandonando depois. E por aí vai. Enfim, é isso. DB Cooper aí para todos vocês. Eu gostaria muito de agradecer a você, meu querido ouvinte, que está aqui com a gente até o final desse podcast. Gostaria de lembrá-lo que não olhe para trás. É porque eu acho que, deixa eu ver aqui, tá... É a bancada mais cética ou a mais believer? Aí depende. O Andrei já virou believer. Essa aqui é a questão. O Andrei e o Lucas tá atendendo às vezes para um believer assim que eu ficava surpreso, não fico mais. Eu já parei de ficar surpreso há muito tempo. Não, o Lucas joga. Que é um mistério. O Lucas joga o sentimento de vocês. Não, o Andrei sabe ali, até pelo grupo do MDM, eu sou 100% believer. Morro de medo de tudo. Morro de medo de tudo. Então aqui... Também. Então hoje aqui eu vou ter que ser o cético, então, agora. Porque tem que ter o equilíbrio. Esse é o tradição do Mundo Freak. Tirando quando falam alguns assuntos que o Andrei odeia. Tem que ser neutro, Andrei. Tem que ser neutro. Tu parou de ser neutro, Andrei, no programa 30, Construir programa 40, pontes. tu parou disso.
Eu tava ouvindo o programa 32 esses dias, eu falei, caraca, o André é mega tendencioso já no programa 30 e pouco, bicho. Andrei deixou de ser tendência lá no programa 30, no máximo uns 40. Depois disso, foi só comprando lado. Ele vende o discurso de em cima do muro, mas nunca foi. Vocês têm que me respeitar, é só isso que eu acho. Andrei, e na sexta noite que a gente estava gravando o MD Manas, né, com a Ira, a Belle e todo mundo, aí a gente começou a gravar assim, aí a Ira e a Belle começaram a falar, escuta, quem é que tá aí do teu lado? Eu tô vendo alguém e tal. Eita. Aí, desse lado, tava minha filha no computador, né? Aí eu falei, a Letícia. Aí a Ira, não, do outro lado. Aí eu já tô. O quê? Aí eu falei, não tem ninguém. Aí que eu me toquei, que eu tinha pendurado uma blusa ali na porta. E era isso que elas estavam vendo. Mas, cara, o tamanho do meu susto, o meu desespero, depois de todos esses aconteceu comigo, esse monte de mundo freak que eu ouço, eu falei, não. Aí você também não ajuda, né? Convidado. Deixa eu contar uma então. A Ivy, minha esposa, ela lavou o cabelo, né? E já era de madrugada, uma coisa tipo 1 da manhã, assim, eu já tava dormindo. Aí ela quis pagar de Samara, né? Ela colocou camisola branca e jogou o cabelo molhado na frente e ela veio puxar o meu pé, me acordar pra me assustar. Como ela é engraçada. Não, ela foi em cima da cama, assim, puxando o meu pé. Eu tomei um susto tão grande. Na face dela. E eu vou te falar, a minha reação foi ficar de pé e armar uma bicuda. Eu quase chutei a Samara. E eu descobri 2 coisas que eu não sabia. A primeira é que eu sou muito cagão. E a segunda é que minha reação é um chute no fantasma, cara. Cara, eu não sei como na posição de deitado mesmo, você não puxou o pé e pisou, na cara dela, sabe qual é? Imagina. Quebrar o nariz da esposa. Aí chegando a polícia, imagina. Não, polícia, é que ela fingiu que era a Samara e me assustou. Mas eu não chutei ela. Eu não chutei, eu consegui ver que era ela ali, mas quase foi, bicho. Inclusive, olha lá atrás cuidando das plantinhas. Mas você contou essa história, eu me lembrei de outra. mundofreak.com.br